Vem tomar um cafezinho comigo agora à tarde para a gente papear um pouquinho. Coloquei um ventilador, porque hoje está um dia quente aqui. Estou na varanda da minha residência e coloquei esse ventilador. Confesso que eu me senti um pouco resistente a estar presente, né? Eu tenho uma meta para cumprir que eu fiz comigo mesma, de gravar todo dia um vídeo aqui para o canal. Mas tem dias que são mais difíceis, né? Eu vim de um dia, inclusive, de dias de muita clareza, de muita expansão de consciência, de muita presença. Mas quando a gente tem que voltar efetivamente para a rotina, para as questões burocráticas, para os dilemas, problemas do dia a dia relacionados ao trabalho, à família, às pessoas, e quando isso tudo vem junto, né? Dá uma balanceada. Eu acho que isso é a vida, né? Essa impermanência. Hora a gente tá lá em cima, às vezes a gente cai um pouquinho mais, volta e assim vai, né? Nessa corda bamba, que é a vida. Mas enfim, o que eu tô querendo trazer aqui hoje? Eu tô querendo desabafar, saber de vocês se já passaram por algo semelhante ao que eu tenho vivido de dilema na minha vida. Eu devo ter mencionado já em algum outro vídeo, mas não de maneira específica, que desde 2024 para 2025, sim, acho que foi isso mesmo, mas mais especificamente no ano 2025, eu venho cogitando uma possibilidade de transição de carreira. Eu estou em sala de aula há mais de 15 anos, trabalho com crianças e jovens que prestam concurso para escolas de referência, trabalho com português, seja interpretação de texto, gramática, redação, literatura. E sempre me senti muito realizada nesse trabalho, né? Muito feliz. Eu, basicamente, nessa jornada dentro de sala de aula, eu trabalhei em poucos estabelecimentos, em poucos cursos, mas boa parte deles, inclusive, eu fiz parceria. Então, meio que trabalhei para mim, nunca trabalhei de carteira assinada, sempre dando muitas aulas particulares, né? Montando turmas de isolada em contra-horário, final de semana, enfim. Então, eu venho de uma caminhada dentro dessa realidade que estou trazendo agora. E aí chegou um momento que eu fiz essa virada de chave, né, pro autoconhecimento, lá atrás, em 2020, que desde essa época, 2019 para 2020, num contexto pandêmico, eu já sentia um chamado, uma necessidade de trabalhar com algo que tivesse mais alinhado com a nova pessoa que estava me tornando. Porque sim, eu virei grandes chaves na minha vida, existenciais, sabe? De consciência, de percepção, de estudo. E aí passei a fazer vários cursos, né? Especialmente no contexto holístico. Comecei a estudar muito, reiki, teta healing, tarô terapêutico. Fiz vários cursos dessas áreas, né, que eu estou trazendo aqui. Fui muito para a área da terapia, porque eu comecei a minha terapia nesse período também. Então, a análise, eu faço psicanálise já acho que há 6 anos ou mais um pouquinho. E aí eu já comecei a despertar para essas outras coisas e me sentir alinhada com isso, com esse propósito de trazer essa transformação que eu venho passando para compartilhar isso com as outras pessoas, para ser canal de mudança para essas pessoas, né, para ser uma espécie de ferramenta. E fui fazendo vários estudos, vários cursos, me aprimorando ainda assim na minha área, porque eu entendo que o estudo ele é fundamental, né, a capacitação, você está sempre se reciclando. Então eu fiz uma pós-graduação em Moderna Educação pela PUC, trouxe, né, um novo olhar para a sala de aula, uma nova metodologia, cada vez me aprimorando mais. E sim, eu amo essa troca, esse contato com os meus alunos em sala de aula, eu gosto muito. Confesso que estou um pouco cansada da repetição, né, a repetição do trabalho que chega, não com o aluno individualmente, não dessa troca particularizada que é extremamente singular, né, com esse outro, que chega para aprender, porque cada pessoa é um mundo, né? Cada um é um universo, cada um uma cabeça, uma ilha, eu diria, como já trouxe José Saramago, né? Mas a parte
burocrática mesmo do trabalho, né, de bastidor, né, de muito trabalho. O trabalho com a educação é um trabalho interminável, né, que a gente leva sempre, na verdade, quem leva a atividade para casa, a maior parte da atividade é o professor. E eu fui cansando, a palavra eu acho que é essa, de fazer o mesmo ritual, a mesma coisa, a mesma, que sempre muda, é sempre um olhar novo, como eu estou trazendo, mas ainda assim me causou esse cansaço, né? E esse desejo ao mesmo tempo, esse chamado que eu fui sentindo de me comunicar mais com relação a outras áreas, assim, com relação a outros conhecimentos, a outros acessos que eu passei a ter, né, no campo do saber, das leituras. E aí eu cogitei a possibilidade de fazer várias vezes transição de carreira, de deixar a sala de aula, ao mesmo tempo que todas as vezes que pensei em fazer isso e fiz um movimento, cada vez mais continuou, né, na verdade, que é uma coisa que eu tenho muito do boca a boca, os alunos chegam muito pelo boca a boca, eu já trabalho com isso há muito tempo, é muito comum, irmãos que estudaram comigo, mais novos, passaram nas escolas de referência, ou os pais indicaram, né, os pais de algum aluno indicaram para os familiares ou para outros colegas, depois de não sei quantos anos, aí vem um colega que estudou com um aluno que já esteve comigo, ou um familiar, isso é muito comum. E aí, cada vez que eu faço esse movimento, mais propostas eu recebo, né? Propostas de quê? De sala de aula, de interesse nas aulas particulares, né? Que também é um trabalho instável, porque, infelizmente, porque como é uma prestação de serviço, tanto faz o aluno estar, né, tá com uma disponibilidade de horário na organização que o pai faz ali das atividades extraescolares desse aluno, quanto faz ele dizer, não está dando, ele não está acompanhando, que é incomum esse não estar acompanhando, mas eu quero trazer assim, qualquer tipo de desculpa, né, que faça com que ele vá privilegiar um outro serviço, né, um curso de inglês, agora nesse momento ele vai fazer uma Olimpíada, ele vai ter que se dedicar, a gente está tendo que limpar a carga horária, então infelizmente vai ter que sair, então é uma coisa muito volátil, né, e aí eu estou, né, nesse dilema desde então, desde mais especificamente 2024, que eu disse, não, eu realmente não estou me sentindo bem aqui, 100%, né? Mas, ao mesmo tempo, preciso, né, como todo mundo, de dinheiro para sobreviver, para pagar as contas, ainda mais na minha realidade, que tenho que ajudar a minha mãe, que tenho que ajudar meu pai muitas vezes também, enfim, não tenho ninguém nem da família para me ajudar e tenho que, na verdade, ajudá-los. E fora, né, a minha vida, as minhas contas e tudo mais. E aí, todas as vezes fiz esse movimento, fiz de uma certa forma insegura, né, com receio, porque eu sempre tive muita estabilidade nessa área que trabalho, apesar de que já não tenho mais, porque eu decidi que eu não iria trabalhar no mesmo formato que estava trabalhando, mudei o formato, eu trabalhava antes com turmas, mudei o formato, a partir deste ano eu disse, eu só trabalho se eu atender de maneira particularizada, eu tenho só uma turma, né, que calhou, assim, que o público que chegou tinha a mesma intenção, o mesmo propósito, né, que são alunos que vão prestar o seriado, vestibular seriado da UPE, Universidade de Pernambuco aqui, né, em Pernambuco, naturalmente, para o primeiro ano do ensino médio, e aí calhou, disse, não, alunos de 8º e 9º anos, a gente compila aqui, conseguir um horário que fosse interessante para todos, né, e um dia também, né, dia e horário para todo mundo. E aí, o restante eu fui pegando tudo aula particular. Mas sempre com esse desejo, né, de estar num cenário novo, sabe? E aí eu fico nessas oscilações, ao mesmo tempo que eu gosto da troca, ali, daquele momento do trabalho, né, que é uma parte só do trabalho, é a pontinha do iceberg, que é a minha troca com o aluno, né, que é a parte que eu mais gosto. Eu tenho toda essa outra parte burocrática para gerir, de conversar com o pai, eu sou a diretora, a coordenadora e a professora do meu estabelecimento, né, como empreendedora. Então, eu capto esse cliente, eu falo com ele, os pais normalmente trazem as mesmas questões, as mesmas dúvidas, infelizmente, né, acham que contratar um serviço é esperar que aquilo ali resolva a vida e eles não, quase sempre é assim, né, que eles têm um pouco trabalho de acompanhamento, enfim. Então, são esses mesmos dilemas frequentes, né, que encontro
e que me fazem repensar, né, nessa transição de carreira, por tanto tempo já fazer isso. E me sentir dessa forma, não é pelo tempo em si, né, é pela maneira como me sinto. Faço tudo ainda com muita dedicação, com muito amor, porque eu só entendo as coisas sendo entregues, né, o nosso serviço para o mundo dessa forma, mas confesso que fica sempre aquele desejo ali latente, né, constante de e se eu fosse fazer tal coisa, se eu fosse... E como eu trouxe algum outro vídeo aqui, eu tenho sim múltiplas habilidades, né? Eu já cantei em barzinho, gosto muito de cantar, inclusive de trabalhar a minha voz, que é uma coisa que eu uso bastante em sala de aula. Eu fiz vários cursos de tarô, na verdade, né? Eu sou taróloga, eu sou reikiana. Eu fiz um curso de Theta Healing, mas eu confesso que eu nunca cheguei a trabalhar diretamente com Theta Healing, não. Mas gosto muito. Eu sou poetisa, tenho 2 livros publicados, amo escrever, amo a poesia, na verdade, a poesia para mim é o meu terreno, a poesia e a música. Também já trouxe em um outro vídeo, lembro que trouxe, acho que foi no primeiro. E aí eu fico, né, para onde eu vou. Eu até soltei um shortzinho, um vídeo, né, curto aqui no YouTube, hoje falando sobre isso, que é muito importante que a gente saiba para onde a gente não quer ir, onde é que a gente não quer estar, o que não está fazendo mais sentido. Saber do que a gente não quer já é um passo fundamental e importante que vai nos levar, vai nos aproximar daquilo que faz sentido para a gente, do que a gente quer, mas não tem certeza ainda exatamente do que é. Foi muito baseado nisso que eu estou conversando aqui com vocês. Então tem essas questões, né, de eu não saber exatamente, às vezes aparece uma oportunidade aqui, outra acolá, mas nada muito seguro. Mas o que é seguro nessa vida, não é mesmo? E eu estou nessa conexão de cocriação, eu estou nesse momento de cocriação, também tenho compartilhado isso com vocês aqui, vou compartilhar muito mais, porque eu estou nesse processo, né, de colocar a mão na massa, de cocriar a minha realidade, a realidade que eu mereço viver. É muito importante, gente, a gente falar isso com essa certeza, sentindo, vibrando, para além da fala, né, para além do mental. E aí eu tô nesse dilema, e tem hora que isso pesa um pouco, cansa a gente, sabe? Eu usei até bastante essa palavra na terapia hoje eu tive terapia, e uma das palavras que eu mesma percebi mais recorrente na minha fala foi a palavra cansaço. Estou cansada de determinadas repetições, determinadas situações que se repetem, e enfim, né? Às vezes bate essa coisa, embora saiba que está se repetindo, é importante, né, olhar para isso, porque nada se repete à toa. Se está se repetindo ali, tem algo que eu não consegui pensar e extrair importante para, né, de aprendizado, enfim. Mas eu estou nesse dilema, não sei se alguém aqui já passou por esse processo, já se sentiu assim. Então bate, sim, às vezes, né, insegurança, cansaço, né? Você fica, poxa, eu estou fazendo, continuo fazendo o que é possível, porque 2 coisas eu tenho certas comigo agora, nesse exato momento, né? A primeira é, eu sei o que eu não quero. Eu sei o que eu não quero, inclusive sei como me sinto, que ainda me sinto um pouco desajustada nesse cenário, né, da sala de aula, por conta de questões que não diretamente a troca com o meu aluno, como eu estou dizendo, a sala de aula em si, mas do entorno relacionado a isso que tem me cansado, e eu tenho sentido esse outro chamado para outras áreas, para as outras coisas. Disso eu sei, ou seja, de quando está incômodo e do que eu não quero, e que é muito importante, é o primeiro passo que eu coloquei lá. Você saber o que você não quer e você fazer o que é possível dentro do que se apresenta. Então, se o que dentro do que se apresenta para mim tem aparecido aulas, né, alunos, tem chegado esse contexto, se chegar algum outro de oportunidade, algo que você queira e que você possa fazer, faça da melhor maneira, né? Que é o que eu tenho feito. Tenho feito tudo o que eu posso da melhor maneira, e sei o que eu não quero. E quero tantas coisas que eu possa trabalhar como ferramenta para ajudar esse outro, né, a chegar em pontos e em lugares que eu tive a oportunidade nesse processo de chegar pela minha experiência, né, de dedicação mesmo, de
de áreas específicas que me fizeram galgar esses estágios para chegar num ponto melhor do que o que eu estava antes. Lembrando que essa comparação que eu estou fazendo é comigo, porque é a única comparação justa que a gente pode fazer na vida, né? Da gente com a gente mesmo. Então é isso, meu desabafo é esse. Eu estou, nesse momento da minha vida, né, com o pé aqui, mas querendo colocar e colocando em situações em que eu consigo fazer isso em outros lugares. Não vejo a hora de começar a atender meus pacientes. Eu estou estudando psicanálise, estou fazendo uma pós-graduação pela ESP, um dos melhores centros de estudo de psicanálise do Brasil hoje. A gente tem ícones da psicanálise lá como mestres, né, como professores. Estou muito feliz com essa jornada, tenho aprendido muito. Chega um paciente ou outro, já chega. Eu tenho feito várias entrevistas, inclusive com esses pacientes, conhecido um pouco dessas demandas, né, de análise, muitas delas, inclusive, bem densas, bem complexas, com quadro de depressão, tentativa de suicídio, e tantas outras doenças, né, e situações difíceis de lidar, desafiadoras, né, que nós seres humanos temos passado e temos visto pessoas cada vez mais, né, passando por situações tão complicadas, para além dos diagnósticos, né, porque se a gente for falar, abrir essa camada aqui, é um papo para um outro vídeo. Então, eu tenho tido essa oportunidade e é um universo que é muito convidativo para aquilo que eu, de fato, desejo fazer, de entrega de serviço, sabe? De ajudar o outro a fazer, né? Porque o trabalho é todo analisando. Eu sei porque eu sou analisanda também, né? Há muitos anos. Então, eu sei que o trabalho é todo nosso. Tá do lado de cá falando. Né? O analista ali, ele vai ser só o fio condutor, ele vai entrar no momento certo para fazer a gente pensar, né? E pensar sobre o que estamos falando e dizer e acessar o que é necessário lá do inconsciente. Mas é isso, eu estou nessa jornada, estou fazendo, não deixo de estar, né, fazendo o que é possível, fazendo essa transição, estudando bastante, me capacitando. Hoje, inclusive, eu tenho um grupo de estudos com os meus colegas da pós-graduação, eu tenho um grupo toda segunda-feira. Esse final de semana que vem, o próximo, eu tenho uma aula, e é o final de semana inteiro, então muita leitura, muita dedicação, mas estou nesse dilema ainda, sabe? E é um dilema que, confesso, que não é nem por não saber, é pela falta de oportunidade mais concreta financeira, né, que me faz ter que manter um pezinho ainda aqui, mesmo sentindo que isso me desgasta bastante, né? Estou tentando descobrir aí cada vez mais ferramentas para lidar com esse desgaste, porque eu entendo que se ele existe hoje, ele é importante para mim. Nada acontece à toa. O julgamento, se é bom ou ruim, é só um julgamento. Lembram que eu trouxe isso? Eu acho que no último vídeo, quem não assistiu pode assistir, mas eu entendo que se está acontecendo é importante, e eu quero sempre fazer tudo da melhor forma, mas estou me sentindo assim, cansada. Às vezes bate um desânimo, né? E é isso mesmo, e por que tantas provações e por que tantas coisas, mas usando sempre que posso disso tudo que me ocorre para fazer melhor. E é isso, vamos fazer melhor. Se você está passando por um momento, né, semelhante ao meu, puder compartilhar aqui comigo, se já fez algum processo de transição de carreira, se está nesse processo, se está se sentindo assim também um pouco desanimado e cansado com aquilo que vem fazendo, com aquilo que vem desempenhando, compartilhe aqui comigo e até o próximo vídeo. Bye, bye.